Não, esse filme é a maior fossa, cara. Eu assisti ele umas 2, 3 vezes já, toda vez eu termino mal, velho. Não é o Último Americano Virgem, não? O Homem-Elefante é pior, vai. Tô falando que é o pior, eu só tô falando que eu sempre termino ele mal, velho. Puta filme melancólico da porra. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje o assunto é mais um clássico revisitado, Primeira Noite de um Homem. Importante a gente falar da Primeira Noite de um Homem, né, que é o segundo filme do Mike Nichols, que já tinha surpreendido o mundo com Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né, que por sinal é um programa que nós já fizemos aqui, e também é responsável por dar mas um dos primeiros pontapés ali em direção à nova Hollywood, né? Verdade, e importante lembrar também que esse ano completa 50 anos do filme, né, então... 67. Um numeral bacana, um filme de 67, que representou muito, né? Antes de falar, né, sobre o filme, né, porque o próprio diretor, Mike Nichols, ganhou, né, o Oscar, né, de direção, né, no ano seguinte. Mas é legal falar do contexto da época, né? Então era aquele início realmente, né, a contracultura, né, tava no seu auge, né, a Guerra do Vietnã. Né, então tinha toda a mudança de costumes, né, dos jovens, né, que é exemplificado uma sátira. Esse filme é uma sátira social sensacional. Então é legal a gente levantar esse contexto, né, e lembrar e provavelmente o impacto que esse filme teve nessa época, né, de mostrar a juventude de uma outra forma, né, que é o que o jovem daquela época queria, né, se libertar um pouco dos costumes, né, dos seus pais. E assim, é realmente um filme marcante, até hoje né, diversas cenas e própria história mesmo. Se refletiu bastante na recepção do filme, né? Porque muito se diz, apesar do filme ter sido um imenso sucesso comercial, muito se disse que na época o grosso desse sucesso se devia justamente aos jovens. Disse que o filme polarizou muitas opiniões. Quem era jovem adorou o filme, as pessoas mais velhas, os pais desses jovens, ou não entenderam ou abominaram o filme pelo que ele mostrava. E isso tem muito a ver realmente com o que você falou, do contexto da contracultura, principalmente no aspecto da liberação sexual e do afrouxamento daquelas velhas instituições conceituais a que eu me refiro, como por exemplo o casamento tradicional, né? O filme ele gira todo em torno justamente desse, não vou dizer questionamento, mas de um ataque direto à hipocrisia dessas instituições, né? Porque você tem a mulher casada que seduz um rapaz mais jovem, que se apaixona pela sua filha, que depois é confrontado pelo marido da mulher. Então você vê toda aquela cena que se fazia o homem respeitável, a sua esposa, a sua filha, o rapaz em começo de carreira, pronto para formar a sua vida. Tem um cara que não sabe o que quer, que é o nosso protagonista. O filme ele já é assim, interessantíssimo desde o começo, né? Aquela cara blasé que só o Dustin Hoffman sabe fazer. Ali no início, na festa, as pessoas perguntando para ele... Até então ele não sabia fazer, o que foi o filme que catapultou o cara, né? Inclusive, depois a gente vai falar disso, foi um dos motivos da seleção dele para o papel, né? Mas assim, caiu como uma luva, porque tem aquela cena dele naquela festa de recepção dele, as pessoas perguntando, mas e aí, e daqui pra frente, como é que vai ser? E ele... Que inclusive é a cena inicial, né, do filme, né? Que é onde ele conhece. Magistralmente o diretor também captura de uma forma incrível, né? Que vai passando de um lado para o outro, os enquadramentos são sensacionais. E dá essa sensação, né? Ele completamente perdido, cara, uma atuação espetacular dele, né?
a feição ingênua dele assim impressiona, né, e passa para você toda essa ingenuidade de uma forma super legal, né? Além dessa quebra aí, né, total aí dos costumes, né, que esse filme trouxe, também a quebra da velha Hollywood para a nova Hollywood, né? Então talvez aí que tenha começado, né, já era um processo em andamento, processo, né? Em andamento, sim, mas trazendo o Dustin Hoffman, né, que não era o galã, né, também que era um menino, né, feio, pequeno, sei lá. Brigou, foi detonou, cara. Foi motivo cara, de... é bonito. Não faz meu tipo. Foi motivo de discussão com produtores e tal, porque eles sempre olharam para esse filme como estrelado por Robert Redford, né? E aqui o que a gente... Hoje é normal, né, para o público olhar e não achar nada demais, né, para um filme desses, mas quem estava olhando naquela época, viu um filme desses em cartaz, pensava assim, porra, ou melhor, a própria indústria, né, não digo nem o olhar do público, mas o olhar da própria indústria para esse filme era o seguinte, nossa, esse cara não se parece com o protagonista de um filme desses, esse cara tem cara de produtor, né? Mas ao mesmo tempo o público abraça como o seguinte, esse cara parece uma pessoa normal, né? Sobre essa questão da inadequação, o filme ele é super esperto, né? Primeiro na cena inicial, né, que é da esteira, né? Ele na esteira do aeroporto tocando trilha sonora, né? Sound of Silence, né? O cara parado e sendo conduzido, né? Depois nós temos essa cena da festa também. Depois nós temos a cena que ele veste a roupa de mergulhador, né? Que dá a exata dimensão do quão isolado ele está dentro desse contexto, né? Aliás, vamos falar também que o título em português é de uma estupidez atroz, né? Mas, como sempre, como já é tradição aqui, mantendo o padrão brasileiro de traduções de títulos, né? Parece uma... Mas é legal, tem uma referência, assim, é um momento de mudança do filme, né? Quando acontece a primeira noite do homem. Mas em momento algum fala que ele era virgem. Não, cara. É ruim. Não fala, né? Não deixa explícito, mas é discutido, né? Sim. Tem a ver com, assim, se a gente for falar conceitualmente, tem a ver com o despertar da maturidade sexual dele. Sim, porque sim. Mesmo que ele tivesse tido experiências ou não, que dá pra gente chamar de confronto com a figura da Mrs. Robinson, leva ele a um novo patamar de compreensão de quem ele é, do que ele quer e por aí vai, né? Que é o próprio escopo do filme. Então, assim, existe um tipo de virgindade que a gente pode... Mas isso quem pensou foi você, não o cara que escolheu o título. Certamente, mas aqui, né, a gente preenche as lacunas. Não, e é isso, né? E além existe o foco nele, né? Dessa mudança, né? De sair da ingenuidade e ir para a ação, né? De ser uma pessoa mais madura. Também tem contrapartida a Miss Robinson também, né? Que exemplifica a geração anterior, mas também uma pessoa que não está feliz, né, com a vida, né? Tem seus problemas no seu casamento. Isso mostra que a geração também, o filme quer mostrar que também não deu certo, né? Então ela casou, grávida, não é feliz, né? Procura outras formas, né, de se satisfazer, como é o caso que vai atrás do menino, né? Que se bem que o Dustin Hoffman na época tinha 30 anos, né? Sim. E fez um papel de 21, né? É interessante isso. Então, existem esses dois lados, né? Então, isso que é legal do roteiro do filme, né? O roteiro é sensacional. Então, não tem esse foco só, né, no personagem do Benjamin, como também você tem, né, essa parte, né, esse drama que é o da Miss Robinson. Mas trilha sonora, então, sensacional. Mas falando também, até que a gente estava falando do próprio Dustin Hoffman, o casting da personagem da Mrs. Robinson também é um reflexo do que estava acontecendo nesse momento de transição para a nova Hollywood, né? Porque se sabe que, assim, todos os personagens tiveram inúmeros nomes cogitados para assumirem o papel. E um dos nomes que ganhou muita força no final, assim, dessa seleção para o papel de Mrs. Robinson foi da Ava Gardner. O Nichols achava que ela era um pouco velha demais, porque ela tinha 45 anos e era para se interpretar um papel de 36. Existia um segundo problema, que era o fato de que o Nichols via a Ava Gardner ainda como um símbolo de uma Hollywood que já estava em decadência, que aquilo não fazia mais sentido naquele novo contexto, né? Ela era uma pessoa muito marcada por aqueles velhos papéis típicos da antiga Hollywood.
O que foi inclusive um problema para a atriz, né? Porque ela de fato pegou esse momento de transição e ela ficou um pouco sem lugar. Lógico que ninguém vai questionar aqui o que a Ava Gardner representa para o cinema, mas ela ficou mais marcada pelos seus papéis de juventude, que pegou o final da antiga Hollywood, do que pelo que veio depois, onde ela acabou relegada pela nova. Então, assim, o próprio papel da Mrs. Robinson, tanto on-screen quanto off-screen, ele representa muito desse momento de transição que a gente está falando. Apesar de que, indubitavelmente, a Bancroft caiu como uma luva para o papel. Né? Bem, né? Sim, sim. Ele é um filme que eu diria que seria uma espécie de filho, né, do Juventude Transviada, né? A gente tinha comentado aí um processo de transição que já vinha desde a década de 50 e tal. Pensar como conceito dá para aplicar, sim. E junto, assim, ele faz um par ferrado, assim, com os outros filmes que estavam concorrendo no Oscar de 68, né, que Bonnie e Clyde, Calor da Noite, com Sidney Poitier. Adivinha Quem Vem para Jantar. Adivinha Quem Vem para Jantar, que é um filme mais babaquinha, mas tem aí sua importância, e o herói da resistência lá da velha Hollywood, que era o Dr. Dolittle, né? O que eu acho bacana falar do Primeira Noite de um Homem, tudo leva a crer que é uma comédia, né? O cara desavisado que chega lá, mas é um filme extremamente melancólico, né? É um filme que carrega, assim, a própria trilha sonora, cara, porra, não... Quando eu assisti o filme pela primeira vez, ele vinha com aquele selo, né? A comédia e drama. Eu não ri nem um pouco com o filme inteiro, cara. Ele é bem denso. Não, assim. tem um lado comédia sutil, assim, principalmente na fase mais ingênua que mostra o Dustin Hoffman, que você, né, algumas situações você acaba achando interessante. Mas a trilha sonora, ela brinca com isso, eu acho, né, porque você tem a trilha mais deprê, né, que inclusive a trilha do Simon Garfunkel, que já começa, total, né, com The Sound né? of Silence, que é a música mais fossa de todos os tempos. Exatamente, mas também mais pra frente você tem a trilha da Mrs. Robinson, que já é uma música mais alegrinha. Toca só no final, né, cara? Então, mas é o momento mais alegre do filme. Então, que é quando ele percebe que ele quer ficar com a filha, né? Exato. Nem lembro o nome da personagem. Elaine. Mas de toda forma, assim, lá pro final, assim, fica mais um pouco mais alegrinho, mas o filme chuta a nossa cara na última cena. A gente vai até falar das declarações do próprio Mike Nichols sobre o final do filme, mas antes você falou da parte de comédia, né? Que é justamente a parte em que rola a sedução, né? Quando ele vai levar a Mrs. Robinson para casa e tal, e tem aquele enquadramento. A gente falou da esteira, falamos aí da festa, falamos aí da roupa de mergulhador, mas, cara, tem um negócio que é absolutamente genial nesse filme, que é o enquadramento dele, que aqui eles poderiam até ter usado isso no estojo, né? Que é ele enquadrado pela perna dela, né? Quando ela tá sentada no bar. Cara, isso é de uma esperteza ferrada. É fora do comum, né, cara? Então isso foi genial, né? Do Mike Nichols, né? Não só isso, com diversas cenas, revendo o filme, né? Você consegue ver... Tem várias sacadas, né? Então, por exemplo, tem a cena lá que o Benjamin vai até a casa, né? e vai sair com a filha, né? Só que a câmera enquadra só a Miss Robinson, né? E aquela cara de puta com a situação que o cara vai sair com a filha dela. E fica ali, né? E você vê os diálogos correndo e a câmera se fixa, né? Então, assim, são coisas sutis, mas são geniais, né? Que te passa talvez impressões diferentes, que são muito legais. Além desses, os enquadramentos são sensacionais. No início também, né, que você tem ele saindo, né, a câmera enquadra um quadro, né, de um palhaço, né, fazendo talvez o simbolismo, né, que é o momento dele. Cara, é genial, cara. Inclusive, você está falando isso, mas tem uma diferença de tom muito clara também, pela maneira como o Nichols conduz o filme na sua primeira etapa e na última. Você vê assim, é o que eu falei, eu nunca percebi esse aspecto cômico do filme. Para mim ele é bastante melancólico do início ao fim. Tem alguns momentos constrangedores, aquela assim. Parte do que o cara fala do... Não, eu amo. Vai apresentar o seu futuro em uma palavra: plásticos. Plastics. E aí ele fica... E vai embora, né? Mas ele fica sem entender, é engraçado. Esses momentos de comédia, que assim, eu fui capturado mais pela parte melancólica, assim, aquela coisa da indefinição em relação ao futuro. Talvez questões de identificação particular, né? Você, psicanalista, me ajuda depois.
Mas assim, eu vejo esses momentos mais como momentos de constrangimento, de inadequação, que só reforçam esse aspecto melancólico do personagem, mais do que o seu aspecto cômico. Mas eu vejo claramente esse aspecto descendente no filme, em que você tem uma transição de uma ordem hipócrita, de uma pretensa ordem, para o caos escancarado. Então você tem essa descendência no filme. E o Nichols demonstra isso muito bem através de mudanças de tons de câmera, de enquadramentos que ele vai fazendo do início até o fim do filme. Essa mensagem que fica na maneira como ele conduz a narrativa. Cara, e vários simbolismos, assim, revendo que são sensacionais, né? Tem a parte lá que ele vai entrar no hotel, né? Que vai marcar lá com a Miss Robinson, e sai um monte de velhos, assim. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas sim, sai um monte... Isso é um baile da terceira idade. E ele segura a porta para eles saírem, eles vão saindo do hotel, um monte. Aí quando ele vai entrar, entram 2 casais de jovens. Cara, é um símbolo sensacional isso, da saída do velho e entrada do novo... Que é, cara, uma sacada, assim, simples, mas muito legal, cara. E você percebe você interpreta assim, cara, e você sabe que o cara pensou nisso mesmo, em fazer isso. Esse é um desses momentos que, assim, provavelmente você acha cômico, e eu vi aquilo como melancólico. Então, não, essa eu não achei cômica, não. Achei genial. Tá. O cômico é mais a parte, as situações ingênuas lá do bem, mas essa parte é genial, né? Outra coisa também, né, as cores, né, cores a favor do roteiro, né, que você tem lá a Miss Robinson quando ela tá mais puta, né, e quando tá chovendo, aí o Ben vai sair com a filha dele, ela entra dentro do carro, ela tá de roupa preta, né, cara, e a chuva ela tá toda molhada, então tudo que ela usa antes, aquela parte sedutora, né, aquelas roupas de oncinha e tal, né, e com cores mais gritantes, quando ela tá puta, não mostra isso, ela tá de roupa preta. Dá lugar essa visão mais lúgubre. Exato, da parte mais depressiva, que, cara, que casa muito bem também, né? Então são pequenas coisas que são geniais no filme. E aliás, quando, falando em boas sacadas de direção e tal, no geral, o final, né, que nós temos aí o casamento, um final que até parece clichê, né, falando que... Pode dar spoiler do filme? Pode, né? Se dane, né? 50 anos. Se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, mas reveja várias vezes que vale a pena. O Ben vai até a igreja, né, para impedir a menina de se casar, tal. Uma cena até parodiada em Wayne's World, né, o 2. Enfim. Verdade. Todo mundo lembra do Ben batendo no vidro, né, da igreja, né, que ela tinha um mezanino com um vidro, né, que é onde ele aparece para bater, e o pessoal embaixo no altar olha para cima e o vê lá em cima. Ok. Todo mundo lembra dele batendo no vidro, né? Só que isso não acontece. Nós não vemos realmente ele batendo no vidro, porque isso, quando foi filmado, isso está até no livro Cenas de uma Revolução, do Mark Harris. Quando eles foram ensaiar ou gravar de fato a cena, ele bateu e o vidro quase caiu. E caiu na galera ali embaixo, ia ser um estrago ferrado. Aí falou, porra, então não pode bater. E como você vai fazer isso, cara, sendo que qualquer pessoa se imagina nessa situação, indo lá e batendo, porque ele está desesperado. Pra valer, né? Oi? Pra valer, né? Pra não valer. só... Exatamente. E aí, o que foi feito? Nós vemos ele correndo, quando corta, a gente ouve o barulho. E aí, quando volta, ele está lá com os braços abertos, assim, apoiado no vidro. Só apoiado e de longe, porque acho que ele não podia apoiar muito, né? Enfim, mas a impressão que você tem é que você viu o cara batendo, por causa dessa jogada da edição e o som. Aí o que acontece? Os críticos na época, alguns críticos falaram que ele está de braços abertos ali em cima da cruz, né, na igreja, mostrava a cristianização do personagem. Aí né? sim, quando, aí verdade, já o que ele faz com o crucifixo logo depois, eu já acho meio blasfemo, né? Mas exatamente. Então, as pessoas interpretam o que querem. O próprio Dustin Hoffman falou, os críticos, eu adoro eles, né? Enfim. Na verdade, essa cena da igreja também, a gente falou, né, tanto da questão do simbolismo, desse momento de transição. Eu sempre vi aquela briga, aquela tentativa da Elaine se desvencilhar da mãe dela, como uma situação muito claramente construída para demonstrar o conflito entre aquelas gerações. Eu acho que o filme, cara, aqueles últimos 10 minutos de filme, assim, mesmo que o filme fosse meia boca até ali, só aqueles últimos 10 minutos já valem o resto inteiro.
Mas aquela situação toda que se construiu até ali e aquele confronto final, aquele microcosmo ali entre a Elaine e a mãe dela, a maneira como elas se digladiam, ela tentando manter a filha presa naquilo que vai ser um casamento que é obviamente forçado, que vai torná-la infeliz, e ela tentando se desvencilhar a todo custo da mãe dela, porque ela não quer ficar presa àquele tipo de passado que a mãe dela representa, e no final ela consegue fugir para ir com ele em direção ao horizonte. E aí a gente vai falar também sobre a expressão deles no final. Mas eu acho essa cena muito simbólica, não apenas pela dinâmica, mas pelo momento do filme em que ela está, porque ela faz com que o filme culmine naquele momento. Então, assim, esse rompimento entre as gerações, para mim, fica muito claro nessa cena em particular. Não, mas é bem por aí, né? E é a mensagem do filme, né? Do futuro repetindo o passado. Então ela tá lá, ela tá grávida, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela, né? E no final ela se desvencilha disso, né? Ela sai, corre, foge. Pega um ônibus. Exato, pega um ônibus. Então é a mensagem do jovem não repetir os erros da mãe, né? Do passado, cara. Que também mais uma mensagem muito bacana, né, do filme. Sim, mas aí a gente tem um final feliz, pero não mútil, né? Porque aquela cara de bunda dos dois... Que aí você não sabe o que é o futuro mesmo. Exatamente, vai reservar. E agora? Mas tá escrito na cara deles, e agora? E aí, quando perguntaram pro Mike Nichols, né, mas o que aconteceu ali, eles olhando pra câmera, não sei o que lá e tal, eles viraram os pais deles. Quer dizer... eu acho... Eu particularmente, eu desconsidero essa afirmação dele falando. Mas é o próprio diretor falando, né? Então... mas filho, é o que a gente sempre fala aqui, meu. A obra é do mundo, cara. Foda-se, você tira dela o que você quiser. Mas eu acho essa cena muito emblemática também por causa disso, porque, assim... tem esse contexto idílico, né? Falar do jovem rompendo com o passado, mas tem também um caráter realista ali, porque quando eles se veem confrontando o futuro, a incerteza, agora sem o apoio que o passado pode dar para eles, porque o passado não serve mais, eles entendem que aquela carga toda está sobre eles e só eles. Eu falo, o que a gente vai fazer daqui para frente? O que vai ser o nosso futuro, já que ele depende só de nós? Assim, no papel é muito bonito, mas a gente vai ter essa condição de construir esse futuro? Eu acho a dúvida muito mais interessante, ela proporciona uma reflexão muito mais profunda do que o Nichols virar e falar, porque eles viraram os pais deles. E sem falar fatalismo besta. E sem falar que, por exemplo, isso pode até ser interpretado como autorreferencial para a própria indústria, né? Sim. Que estava virando do avesso naquele momento. Menos de 2 anos depois, o que estoura nas telas? Easy Rider, né? Então... Verdade, e é genial, né, cara? Em questão de menos de 1 minuto, né? Ele muda completamente o final, né? O final parece ser uma coisa que vai terminar feliz, né? E, cara, só a mudança do rosto dos dois, cara, terminou o filme, você gera aquela dúvida no público, né, cara? Que é, sensacional. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela pelos 50 anos de A Primeira Noite de um Homem. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, manda um e-mail pra gente, na tela, @formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!